Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Desejo sinceramente que estejamos todos muito bem em nossos lares, nossos trabalhos, nossas relações sociais, enfim, que estejamos todos gozando da felicidade de Deus. Que os bons espíritos e Jesus estejam nos iluminando. Vamos fazer a nossa prece para começar o estudo da noite de hoje. Senhor Deus Pai amado, Pai de infinita bondade, cobre-nos com a Tua luz, nos dá a Tua proteção e o Teu amor. Permita, Senhor Deus, que na noite de hoje nos sintamos melhores e acolhidos pelo conforto das palavras do Evangelho. Acima de tudo, Senhor Deus, pedimos a proteção Tua, de Jesus e dos Espíritos amigos, os bons Espíritos, para que estejam conosco, que entrem em nossas casas trazendo a paz, trazendo o amor, trazendo a concórdia, trazendo a união, trazendo a saúde e o equilíbrio, a harmonia plena. Senhor Deus, permita que possamos fazer o estudo de hoje e que dele possamos tirar grandes e verdadeiras instruções para a nossa vida, para a vida em comum, com a sociedade, com todos. Que a Tua graça maior esteja conosco. Assim seja. Pois bem, meus irmãos, hoje o Evangelho está com um tema central. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Vamos ter o tema de estudo: os sãos não têm necessidade de médicos. Kardec foca a reflexão desse evangelho sobre o tema mediunidade, que é muito interessante. E a gente vai fazer a reflexão dentro desse contexto, porque assim sugere o evangelho. Mas isso não impede que a gente faça alguns complementos para que a gente compreenda que esse tema tem muito a ver sobre a compreensão das orientações redivivas de Jesus. Mas antes de começarmos a reflexão do tema, a leitura do Evangelho, vamos ler a mensagem que está dentro do contexto da reflexão do Evangelho e dentro da proposta de Kardec, que é a mensagem Mediunidade, do livro Mediunidade e Sintonia, através da mediunidade de Chico Xavier, é claro, do Espírito Emmanuel, que assim começa. Mediunidade sem exercício no bem é semelhante ao título profissional sem a função que lhe corresponde. A medicina é venerável em suas finalidades, mas se o médico abomina os doentes, não lhe vale o ingresso no apostolado da cura. A lavoura é serviço que assegura à comunidade o pão de cada dia. Contudo, se o homem do campo odeia o arado, preferindo acomodar-se com a inércia, debalde a gleba em suas mãos, recolherá o apoio do sol e a bênção da chuva. Mediunidade não é pretexto para situar-se a criatura no fenômeno exterior ou na êxtase inútil, à maneira da criança atordoada no deslumbramento da festa vulgar. É, acima de tudo, caminho de árduo trabalho, em que o espírito, chamado a servi-la, precisa consagrar o melhor das próprias forças para colaborar no desenvolvimento do bem. O médium, por isso, será vigilante com todo o progresso, assistindo-lhe à obrigação de aprimorar-se incessantemente para refletir com mais segurança a palavra ou alvitre, o pensamento ou a sugestão da vida maior. Nesse sentido, sabendo que a experiência humana é vasta colmeia de luta na qual exameiam desencarnados de toda sorte, urge saiba ajustar-se à companhia de ordem superior, buscando no convívio com espíritos benevolentes e sábios o clima ideal para a missão que lhe compete cumprir, significando isso disciplina constante no estudo nobre e ação incansável na beneficência em favor dos outros. Essa é a única senda de acesso à vida mais alta, através da qual
auxiliando sem a preocupação de ser auxiliado, servindo sem exigência e distribuindo sem retribuição os talentos que recebe, poderá o medianeiro honrar efetivamente a mediunidade, por ela espalhando os frutos da paz e amor que lhe repontam da vida em marcha gradativa para a grande luz. Pois é, tá aí a responsabilidade já traçada aqui a partir da mensagem de Emmanuel sobre essa grande bênção que é a mediunidade para nós medianeiros, para toda a raça humana que de certa forma sente ou convive com a influência dos espíritos, quiçá espíritos bons. Enfim, vamos fazer o estudo do Evangelho, primeiro com a leitura e fazendo algumas reflexões conforme o desenvolvimento da mensagem, tá bom? Tema: os sãos não têm necessidade de médico. Tema central: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, estando à mesa na casa deste homem, Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se colocaram à mesa com Jesus e seus discípulos. E vendo isso, os fariseus lhe disseram a seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo escutado, lhes disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Mateus capítulo 9, versículos 10 a 12. Jesus dirigia-se principalmente, comenta Kardec, aos pobres e aos deserdados, pois são eles os que têm maior necessidade de consolação. Aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos, que acreditam possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Bom, gente, esse evangelho ele é muito interessante porque nos faz refletir sobre o seguinte. Quem busca a palavra rediviva do evangelho já está com a porta aberta para receber o acolhimento do mestre. É claro que existem aquelas pessoas que não têm instruções, mas têm o ouvido para escutar, tem a atenção para dar, tem o cuidado do respeitar. Nem por isso a gente vai decidir de distribuir a palavra, mas eu acho que, sinceramente, forçar a pessoa a crer naquilo que você crê é insistir com algo que não vai agregar talvez valor para aquela pessoa. Evidentemente que pela necessidade a pessoa vai buscar uma oração, mas a oração precisa ser sentida e vivida. Então, quando Jesus fala que os sãos não precisam de cuidados médicos, ele está falando que a pessoa que não quer a palavra santa e acolhedora do Evangelho, ela não precisa ouvir. E era o que ele se referia especificamente aos fariseus, porque eram muito arrogantes, eles duvidavam do poder que Jesus tinha, né? Eu falo de poder de amor, de renovação, de transformação, né? De poder de cura espiritual principalmente. Jesus falava muito mais sobre o olhar, o paradigma do espírito e jamais sobre as questões materiais. Evidentemente que com essa consciência do cuidado com o espírito, refletia sobre as questões materiais. E dentro desse contexto, Kardec faz uma reflexão sobre o papel do medianeiro. E aí a gente vai começar a ouvir o comentário dele. Estas palavras causam admiração como tantas outras, mas aplicam-se perfeitamente ao espiritismo. Olha a observação de Kardec. A mediunidade está neste caso. Parece estranho que ela seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Costuma-se dizer que um dom tão precioso deveria ser dado somente aos mais merecedores.
Aí a gente percebe, né, que Kardec está chamando a atenção daqueles ditos médiuns que não compreenderam o verdadeiro valor desse atributo que Deus nos deu. A importância de servir sem vaidade, né, sem utilizar-se dessa beleza que é ser médium. E realmente servir sem esperar nada em troca, né? E continua Kardec. Digamos primeiramente que a mediunidade faz parte da condição orgânica de qualquer pessoa. Qualquer uma pode ter, assim como vê, ouve, fala, e qualquer criatura, em virtude do seu livre-arbítrio, pode delas abusar. Se Deus tivesse concedido a palavra apenas àqueles que fossem capazes de dizer coisas boas, haveria na terra mais mudos do que falantes. Deus deu aos homens os dons e os deixou livres para usá-los, embora sempre pune os que deles abusam. E aí tem sentido, porque Deus realmente é bom, é justo, e justamente por ser justo, ele não vai deixar realmente que as pessoas usem desse atributo, que é a mediunidade, de forma leviana, covarde e infrutífera, que não gere bons frutos, eu diria. Se o dom de comunicar-se com os espíritos fosse dado apenas aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? Onde estaria o limite da dignidade ou da indignidade? A mediunidade é, portanto, dada a todos, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico, aos sábios para fortalecê-los no bem, aos viciosos para corrigi-los. Não são estes últimos os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus não quer a morte do pecador, o privaria da ajuda que pode tirá-lo do lamaçal? Os bons espíritos vêm ajudá-lo e os conselhos que recebe diretamente são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, a coloca em suas mãos. Não será bem mais culpado se não quiser ver? Poderá se desculpar por sua ignorância quando ele mesmo tiver escrito, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação. Se não aproveita, é então punido pela perda ou pela perversão do seu dom, do qual os maus espíritos se aproveitam para obsediá-lo e enganá-lo, além das aflições comuns com que a lei de Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Aí a gente presta atenção sobre um aspecto muito importante. A mediunidade é algo sagrado para se viver santamente. E que a gente não pode utilizar-se dela para a nossa vaidade, para o nosso orgulho ou para benefícios materiais. A mediunidade tem que ser algo vivido em benefício do próximo, porque ser médium é ser fonte do serviço redivivo de Jesus. É algo que nós precisamos fazer de forma séria, comprometida, dedicada com amor, com bondade, com a vontade do Senhor. Ser médium é ser um intermediário entre os espíritos e os homens. E por isso que o que vem dos espíritos deve ser transmitido com respeito àquele que vai receber a mensagem do Senhor. É claro que não deve se utilizar da mediunidade para ações maledicentes, para os desejos da matéria, para as vontades meramente materiais. É necessário compreender que ser médium também é estar preparado para este atributo. É claro que o Evangelho retrata aí que ela vem para todos, porque em alguns casos a mediunidade não é só um dom. A mediunidade também é uma prova. E quando se fala de prova, vem no sentido de que saber se aquele espírito encarnado
vem disposto a acolher essa messe do Senhor, que é a mediunidade, para através dela transmitir as coisas boas dos bons espíritos. E se a gente não se sintoniza através do serviço medianeiro para o bem maior e buscamos nos servir dela, da mediunidade, para as coisas mundanas, estaremos desconectadas da proteção dos bons espíritos. E, por consequência, passamos a ser instrumento da leviandade de espíritos levianos, na proposta de nos destruir, de nos levar ao caminho do mal. Nós temos visto muitas histórias de pessoas que não conseguiram compreender isso e pagam de forma muito severa o preço da invigilância, da imprudência e da maledicência. E por isso, Deus dá um grande atributo a nós, para que nós saibamos como é importante ser médium, mas acima de tudo, como é sério. Como devemos ser responsáveis sobre o aspecto de que a mediunidade não é um instrumento da maldade. Servir a Jesus através dela, servir aos espíritos através dela, não importa que espírito seja. Ajudar aqueles que precisam de acolhimento, sendo espíritos, e transmitir as palavras do Senhor para os que precisam de um consolo, de um apoio. Ser médium é servir a Deus, que é Pai, e quer que estejamos todos, independente da condição em que nos encontramos, felizes. A mediunidade, ela vem para nos transformar. E ser médium nessa existência é uma prova de progressão espiritual, indubitavelmente. Não, mas Fernando, eu não sou médium. Somos todos médiuns, afirma Kardec. Nós de alguma forma temos algum traço da mediunidade. Não necessariamente do ponto de vista ostensivo. Quando eu falo ostensivo, ao ponto de perceber ou ver a presença dos espíritos. Não ser um médium de psicofonia, ou um médium de psicografia, de vidência, enfim. Mas, de alguma forma, a intuição é um instrumento da mediunidade que nos faz perceber que os espíritos estão próximos da gente. Mas que espíritos podem estar próximos da gente? De repente pode ter sim um espírito sofredor próximo a gente, sobre o fato de que Jesus está nos oferecendo uma oportunidade de crescimento diante desse espírito. E serão as nossas condutas, os nossos pensamentos, que vão fazer esse espírito receber o acolhimento e a assistência que necessita. E se for um espírito orientador, um espírito amigo, um espírito protetor, é porque o nosso pensamento é bom, nosso sentimento é bom, no nosso coração há o alimento do sentimento mais pueril que existe, chamado amor. E quando assim estamos, são os espíritos evoluídos que vêm ao nosso encontro. Ser médium é estar em sintonia com um bem maior. É servir a comunidade dos espíritos de forma indistinta, sem jamais pestanejar. Fazer como os espíritos mais nobres já disseram: eis-me aqui, Senhor, porque está a serviço de Deus. É servir, independente da condição de médium.
Mas se assim somos, sirvamos acima de tudo com muita entrega, mesmo que para isso represente um grande sacrifício, sem desistir da responsabilidade que nos cabe. E é por isso que Jesus diz: os sãos não precisam de médico, mas levai a palavra amiga do Consolador prometido, distribuir a mensagem de Jesus através do Evangelho, transformai a vida das pessoas uma fonte de amor e de felicidade, nutrir a paz na vida do outro. É assim que deve ser tratada a mediunidade, como fonte viva de cura. Talvez não material, mas cura espiritual. Para que os bons espíritos nos guiem, velem por nós e nos sintonizem com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso irmão. Pois bem, meus irmãos, eu quero, antes de fazer a prece, fazer um comentário final aqui, dizendo que se você gostou desse vídeo, repasse, pegue o link dessa mensagem e leve adiante, porque a proposta dessas reflexões é levar a palavra amiga do Evangelho para todos os lares. Então, se você conhece alguém que gosta da mensagem espírita ou da mensagem cristã, porque muito mais do que mensagem espírita, o Evangelho é cristão, leve adiante e faça as pessoas conhecer esse trabalho de amor. Então, repasse e divulgue a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus, a mensagem dos bons espíritos. Que a paz de Jesus esteja conosco e vamos fazer a nossa prece final, agradecendo por esse encontro fraternal. Deus Pai, amigo, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento de encontro com a mensagem do Evangelho Redivivo, do Consolador prometido, da mensagem do Cristo. Como precisamos das tuas palavras acolhedoras, Senhor Jesus, para nos confortar e consolar os nossos corações, ajudando-nos a vencer as nossas mazelas interiores, ajudando-nos a sintonizar com o bem maior, compreendendo que a nossa vida é serviço cristão para o bem maior, para todos que necessitam de Ti, assim como cada um de nós. Que os espíritos amigos estejam sempre conosco, velando por nós, guiando nossos passos, ajudando a todos nós na nossa caminhada. Espalhai a Tua luz sobre o nosso lar, iluminando cada cômodo, cada pessoa, cada vida. Espalhai sobre a nossa comunidade. Se moramos num condomínio, que o nosso condomínio seja harmônico, feliz. Se moramos numa rua, que todos os vizinhos estejam felizes. Que as famílias estejam felizes. Espalhe o Teu amor na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo todo. Que a paz, a concórdia, a harmonia, a bondade, a caridade sejam fonte viva a transformar as relações humanas. Que haja mais respeito, que haja mais humildade, que haja mais compreensão, que haja mais amor. Senhor Deus, como é bom sentir a Tua presença amiga, como Jesus nos ensinou. Amemo-nos uns aos outros. Amemos a Ti, Senhor Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito. Sintamos o nosso ar
liberto das mazelas do mundo. Sintamos essa paz imensa em nosso coração, na certeza de que a nossa semana começa feliz e continuará feliz sempre, sob o teu olhar, a proteção de Jesus e dos Espíritos de luz. Que a tua graça e a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Assim seja. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus seja a nossa luz. Assim seja.